Boa tarde mais uma vez. Estamos aqui para mais um Gestalt em Prosa, hoje comigo e com a Cristiane Pontes, que é nossa psicoterapeuta já há um tempão, né, Cris? Nossa grande parceira. E a gente vai conversar sobre como é a psicoterapia para adolescentes. Cris, eu queria primeiro que tu se apresentasse, assim, falar da tua experiência. Tá bom. E... Gente, Cristiane Pontes. Eu sou gestalterapeuta e eu sou psicoterapeuta infantil há 33 anos, né? Que é o que mais gosto de fazer, né? Algo já há muito tempo, né? Entrei há muito tempo. Gente, há 20 anos, quando era ainda em outro local e com outro nome, eu já entrei aí com a equipe. Mais ou menos isso. Agora que eu estou me dando conta do tempo que faz. O tempo passa, muito, né? Rápido. Só é ruim porque a gente vai ficando velho, né? Também. Então, e aí a gente resolveu conversar sobre a psicoterapia para adolescentes exatamente porque é uma área, né, uma experiência muito boa que a Cris tem. E a gente separou alguns pontos aqui, né, para a gente conversar sobre esse processo. Eu atendo adolescentes, não atendo crianças, mas atendo adolescentes, e é super bacana para mim compartilhar essa prosa com você também, porque eu aprendo muito com você. E eu com você também, né? Sim. Então, a gente pensou aqui em alguns pontos, pessoal, e vocês podem ir comentando também, fazendo perguntas, né? Interagindo aqui com a gente, tá? O primeiro ponto que a gente pensou foi sobre a indicação, né? Como é que chega essa indicação de psicoterapia para adolescentes? Quando a gente pensa, né, em psicoterapia para adolescentes, a gente percebe o quanto que é uma demanda. Pelo menos para mim, eu tenho uma demanda muito grande de adolescentes, né? Tanto adolescentes na primeira fase da adolescência, como a dos jovens adultos também, né? Que chegam para a gente. Geralmente, às vezes vem indicado pela escola. Muitas vezes vem indicado por algum... ultimamente eu tenho recebido muito indicado por psiquiatras, né? Depois da pandemia, essa procura por adolescentes tem sido muito maior. Devido ao que eu até chamo, brinco, né? Os meninos do quarto, né? Depois dessa pandemia, as crianças ficaram muito tempo no quarto e dessa forma também eles se acostumaram à tela, né? Sim. Inclusive alguns que procuram a gente porque já tem um víciozinho na tela, né? Que já precisa tomar cuidado. Sim. Então é muito com relação a outros profissionais, né? A observação do adolescente, de psiquiatra, da escola, dos professores, né? Isso. Às vezes eles também procuram, né? Mas a maioria das vezes são os pais que procuram a gente, né? Mas eles procuram um vínculo perfeito, maravilhoso, porque eles sentem a necessidade de procurar. E aí é muito lindo. Vontade, né? Estar com a gente. Sim. Quando eles procuram, talvez até o vínculo fique mais fácil também, né, Cris? Porque é uma coisa que parte da iniciativa deles, né? Faz mais sentido para eles. Imagina. Cris, ficou mudo o teu áudio. Alô? Agora sim. Agora deu. Isso, né? A gente está muito nessa mudança de fase, né? Onde eles estão mudando, eu digo, até brinco, eles estão passando, como a gente passa numa fase no jogo, a gente está passando de fase na vida, né? E essa fase, muitas pessoas reclamam, os pais, a escola e tudo, que tem essa demanda, né, para a gente. É porque também os hormônios, eles estão eclodindo nessa fase, né? Eles estão com os hormônios exacerbados. E aí,
Ficou mudo de novo, Cris. Deu uma travada, minha gente. O que vem pra você. Deixa eu tentar. Melhorou, Ju? Vamos ver. Eu estou escutando você agora. Pronto. Então, entrando nessa fase, né, dos adolescentes que as pessoas procuram a gente, exatamente porque, como eu falei, né, esses hormônios eles estão completamente desorganizados, né, porque eles estão se organizando para mudança do corpo, mudança de voz, né, as mudanças que vão ocorrer no decorrer dessa fase. Então, como eles estão com os hormônios muito alterados, né, Ju? A gente tem essa experiência de ver como é que eles chegam. Esses hormônios, eles vão para o comportamento também, né? Porque eles estão desorganizados. E, às vezes, eles se sentem meio que patinhos feios, porque algumas partes do corpo crescem mais do que outras, né? Às vezes a gente vê um mais desengonçado, nariz grande, né? Enfim, as pernas compridas. Então, essa é uma fase que também mexe com a autoestima deles, sabe? Eu sempre digo assim que como é importante a psicoterapia na adolescência. Quer dizer, devia ser sempre, né? Mas eu acho que na adolescência, né, Ju, a gente precisa dar uma atenção. É bem fundamental, né? Eu acho. E como é que é a primeira sessão na psicoterapia com adolescentes? Pronto. Como diz o nosso Free Pills, né? A psicoterapia ela começa com o encontro, né? Então, assim, muitas vezes chegam os pais primeiro, né? Primeiro chegam os pais, nos procuram, conversam com a gente define como é que são as coisas, fazemos um contrato. E quando isso chega a ser... quando eles procuram, a gente faz um contrato também com eles, inclusive de chamar posteriormente os pais, né? Nesse primeiro contato, eu acho que é um dos contatos mais importantes. Eu não sei se você concorda comigo, Ju, mas assim, é um momento onde eles vão ou não ter confiança na gente, né? E a psicoterapia, ela só acontece quando há vínculo, né? Sem vínculo, ela não funciona. Então, por que é importante essa primeira sessão, esse primeiro encontro, para essa confiança acontecer? E aí, no contrato, a gente vai colocar sobre o sigilo profissional, a gente vai colocar sobre o nosso horário, as pautas, a gente faz um contrato com o adolescente e faz um contrato com os pais deles também, né? Então, é muito importante esse primeiro momento em que a gente coloca as cartas na mesa e consegue dizer para eles como é que a coisa funciona. E aí, quando a gente faz isso, quando eles percebem que existe um sigilo e que o profissional ele não pode contar, né, nada, nem expor o adolescente, eles vêm com mais frequência, eles vêm com mais vontade, né? E aí, acho que durante algumas sessões, depois eles já chegam com vontade de ficar, né? E eu adoro, porque eu acho que é especial, né? Sim. Deixa eu voltar aqui para a minha sala, porque a internet estava ruim. Vamos ver se aqui melhora de novo. Deixar a porta aberta. Tá. Começou a melhorar um pouquinho depois. Uma coisa bacana que você trouxe, Cris, é que assim, a gente precisa lembrar que, embora muitas vezes são os pais que procuram, né? Nem sempre é a iniciativa do adolescente, mas o nosso cliente é o adolescente, né? E aí precisa lembrar desse ponto, exatamente para a questão do sigilo, deles se sentirem à vontade de trazer coisas que às vezes não se sentem, né, bem com os pais em trazer de início, né? Garantir essa questão da privacidade deles, do sigilo ético, que a gente não vai sair contando tudo que eles contam, né? Para os pais, que ainda nas sessões que a gente precisa dar de feedback com os pais, ainda assim existe a garantia do sigilo, né? Então, isso é super importante para a gente conseguir construir esse vínculo, né? Com os nossos clientes, que são eles, né? Os adolescentes. Inteira. Travou de novo.
Melhor aqui, Ju. Gente, vamos ter só um pouquinho de paciência, que eu acho que a internet da Cris está dando uma interferência. Vamos ver se ela volta. Vamos ver se eu volto. Não tá dando. Só um minuto. Estamos vendo aqui, viu? Oi, Vai dar Cris. certo. Agora deu. Agora eu tô te ouvindo direitinho. Agora eu não tô ouvindo mais. Então, minha gente, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês e vamos ver se ela retoma. Voltei. Oi. Voltou? Voltei. A minha internet não está muito boa. Mas, enfim, como eu estava falando, Ju, esse primeiro encontro com o adolescente, ele é bem fundamental para o processo terapêutico, né? Então, eu acho importante que a gente tenha esse cuidado nessa primeira sessão. E, assim, como eu estava dizendo, o sigilo, ele é ao longo do fundamental. processo terapêutico? Oi? Cris? E ao longo do processo terapêutico, como é que acontece? Veio a primeira sessão, assim, conversou com os pais. Como é o acompanhamento? Deixa claro, né, para ambos, a questão do sigilo, a questão da ética profissional, a questão do contrato mesmo, da hora, do tempo que a gente vai ficar junto. E que, assim, como na nossa abordagem, também a gente não tem uma garantia, porque às vezes os pais perguntam, Ju, quanto tempo vai demorar, né? São quantas sessões? E aí a gente tem que explicar que o modo que a gente trabalha da gestalterapia, né? A gente precisa fundamentar a nossa abordagem explicando que é um processo, né? E o processo depende de muita coisa, e depende tanto dos pais como dos adolescentes. A gente precisa muito dos pais também, sabe? Eu acho que é um tripé, a escola, a terapia e a família, né? Inclusive algumas sessões conjuntas, né, Cris? Eu gosto de fazer, às vezes, uma mediação de diálogos ali entre pai, mãe e o filho ou a filha, né? Acho que a gente precisa fazer isso, sabe, Juliana? De vez em quando, a gente fazer esse movimento de conviver e facilitar, né? Facilitar essa comunicação entre os pais. Porque o adolescente, muitas vezes, ele não é compreendido, né? Estou aqui defendendo os meus adolescentes, né? Às vezes eles não são compreendidos, né, Ju? Porque eles mudam um pouco de comportamento, que é natural nessa fase, e às vezes os pais não estão preparados, né, para essa mudança. Então, essa questão conjunta, onde a gente facilita esse diálogo, eu acho que é de fundamental importância também. Ao longo do processo é importante, né? Eu também acho. Uma vez eu fiz e pedi para eles construírem uma atividade juntos, um desenho, no caso, né? Eu pedi para eles fazerem coletivamente, os três, um desenho, né? E como é legal a gente observar essa construção, seja qualquer tipo de atividade, né? Mas assim, como é que é construído isso, né? Isso diz muito da relação deles em casa, né? E como é importante a gente trazer para dar o feedback mesmo. Olha, você percebeu, né? Como é que você se sentiu? Então, como é legal essas atividades, né? Porque assim como no atendimento com criança, a família precisa ficar muito envolvida também, né? Não adianta a gente trabalhar só na sessão de terapia e chegar em casa e não ter, né, o amparo. A gente precisa dar esse suporte para os pais. Isso. E assim, com muito cuidado, com muita cautela, né? Porque é importante a gente frisar que essas sessões em conjunto também tem que ser acordada antes com o adolescente, né? Ah, sim, com certeza. Né? Sem dúvida. É acordada com eles e explicando
para ele que naquele momento só será falado, só será qualquer tema que for, né, desse momento será abordado se isso for viável também para ele naquele momento, para o adolescente. Porque na realidade ele é o mais importante para a gente, né? Com certeza. Porque eles são de fundamental importância para a gente. Com certeza. Então, pedir autorização deles antes, né? O que você acha da gente trazer os seus pais, né? Como você se sente? Acordar o que é que vai ser falado, né? Dizer o que é que a gente está pensando em trazer na sessão, né? E acordar os pontos que eles permitem que a gente leve. Isso é super importante. Eu faço isso. Pode falar. Ontem eu atendi um adolescente, Ju, que, com 16 anos, né? E aí já foi acordado que eu vou fazer uma sessão com os pais, né? Conversar com os pais dele, né? E aí foi interessante porque ele disse que estava com muito medo, mas quando eu falei para ele assim, a gente vai falar só o que for relevante para você, né? O que foi importante para você. Vamos acordar aqui antes da gente fazer a sessão. E ele ficou bem tranquilo. E aí foi bom porque fluiu bastante a sessão, porque ele ficou confortável, né, com a questão da gente ter cuidado com o que vai falar, com o que vai dizer, né, o que acordou com ele antes, porque isso é muito importante, né? Sim. Porque às vezes os pais ficam no WhatsApp com a gente. Não sei se você já passou por isso, né? Já. E aí, como foi, né? Isso já tem um dito lá atrás, olha, a gente não vai conversar sobre isso, sobre ele, somente né, no dia e tal. Mas às vezes os pais ficam um pouco desesperados, né? E até nessa primeira sessão, eu sempre digo assim, na primeira sessão com os pais, né, quando a gente recebe, acolhe, eu sempre digo para eles assim, vamos ficar calmo, vamos ficar tranquilo, a gente vai ver o que é. Porque mesmo que a gente saiba do que se trata, né? Porque às vezes com o diálogo dos pais a gente tem mais ou menos uma noção do que pode estar acontecendo. Né? Mas esse cuidado de ouvi-los, né? E de dizer para eles assim, tenha calma, né? Vamos ter calma, vamos ver o processo como funciona, vamos ver como é que as coisas acontecem e deixá-los calmos, porque eles vêm com muita demanda, às vezes preocupados, né? Porque tem alguns adolescentes que ele muda muito o comportamento, né? E a gente tem que saber que isso é natural da idade. Com os pais é muito interessante fazer momentos também de psicoeducação, né, Cris? De desmistificar algumas coisas, alguns comportamentos, né? Falar mesmo das fases da adolescência para os pais, de olha, isso aqui que ele está trazendo é natural, é próprio da idade, né? Então, orientar muito os pais e acolher é super importante. Porque às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer mesmo, né? E aí... Quando eles procuram, né, Ju, a gente, muitas vezes, já tive até alunos que perguntou assim, Cris, quando a gente vai receber um médico, filho de um médico, um filho de um juiz, alguma coisa assim. Eu falei, gente, o médico ele vai entender da área dele, né? Da psicoterapia com criança e adolescente, que vai entender a gente, que estamos estudando a vida inteira, né? Porque a gente não estuda e acaba, não. Isso. Né, Ju? A gente sempre está estudando, sempre está fazendo curso, sempre está reciclando, participamos dos congressos, né? Eu e você, a gente é uma assídua, né, Ju, nos congressos, a gente perde um. Sim, sim. E assim, alguns recursos interessantes que a gente pode levar na sessão, né, Cris? Para facilitar. Tem adolescente que é muito tímido, ou que às vezes vai quase que obrigado, né? Então, fica a dificuldade de se comunicar, principalmente no início do processo. Né? Então, da gente levar... Eu gosto muito de cartas, adoro imagens. Aquelas cartas. Amo as imagens. E, assim, alguns recursos que a gente precisa olhar e ver como é que a gente consegue chegar, né? Chegar mesmo para entender o que é que está acontecendo com aquele adolescente, facilitar a comunicação. Então, alguns recursos são importantes também, né? Dentro da sessão. Eu concordo. Eu adoro essas suas cartinhas. Eu acho que elas são providenciais, né? Porque às vezes tem adolescente que ele não fala muito, né? E a gente usa esse recurso como uma forma de diálogo, né? E muitas vezes
alguns recursos artísticos também, que não verbal, né? Quando eles, sim. né? Jogos, que a gente vai né? jogos. E às vezes as pessoas dizem assim, mas olha, eu estou levando meu filho para psicóloga somente para brincar. Sabemos nós, né? Todos nós, do Centro Gestal, que a gente estudou muito sobre isso, sabendo que assim, o brinquedo ele tem uma função. Sim. Cada jogo existe uma função para ele. Então não é brincar simplesmente por brincar, sem saber o que está acontecendo, né? Sim. Porque às vezes alguns alunos perguntam assim, mas Cris, a sensação que eu tenho é de não estar ajudando, de estar só brincando. Você calma. Cada brinquedo que você tem na sua sala, cada coisa que você promove, né, cada recurso, ele tem uma função dentro da psicoterapia com adolescente, né? E isso é bom até a gente deixar claro para os pais também, né? Que às vezes o adolescente mais novo, ele entra nos jogos, né? Por exemplo, um adolescente que tem problemas com limite, né? Que às vezes não atende os pais, né? Desobediente. Então a gente entende que esses adolescentes, a gente pode usar um jogo de regra, né? Aquele jogo que tem uma regra para ele entender, que aí a gente fala assim, olha, assim como no jogo, né? A vida da gente também tem. Tem regra na escola, tem regra em casa. E você precisa, né, estar atento a essas coisas que tem regra na sociedade, né? Isso. Então, cada jogo assim, que a gente escolhe também, cada cartinha daquele baralhinho que a gente usa, ele ajuda muito nessa comunicação. E sempre eu entendo como uma fase importante para eles, deles se conhecerem. É muito interessante o adolescente, quando ele... Uma vez eu fui dar uma aula e eu fiz uma entrevista com vários adolescentes para poder colocar as frases nos slides, né? Aí um me chamou a atenção, porque eu disse assim, o que é ser adolescente para você? Ele fez nada. Eu disse, como assim? Como nada, né? Aí ele fez, Cris, a gente não é criança, então a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia antes. A gente não é adulto, não é permitido muita coisa ainda. E ele, né? E aí compreender que esse meio termo também precisa ser esclarecido para eles, né? E para os pais também, porque é um momento difícil, porque nem pode, tem coisa que não pode mais fazer e tem coisa que ainda não pode fazer. Ainda não pode. É um momento de crise existencial também, né, Cris? Eu acho. Porque é um momento de transição muito delicado, muito importante, que precisa ser acolhido, respeitado, né? E eu acho importante o atendimento com adolescentes, sabe, Ju? É exatamente isso, assim, né? Primeiro, eu acho que precisa ser uma, né, terapeuta que já tem uma formação, algum curso, alguma coisa voltado para os adolescentes. Nós temos isso no Centro Gestalt, assim, sempre a formação com criança e adolescente. E os pais também procurarem, né, quando for procurar um profissional para trabalhar com seu filho, entender um profissional que seja habilitado também para aquilo. Porque o adolescente, ele tem um diferencial, né, com criança. Como você disse, Ju, é uma crise existencial, né? Quem eu sou? Por que eu não posso ainda tanta coisa? Por que eu não posso mais tanta coisa? Um pai me procurou essa semana porque ele acha o filho dele muito infantil. Mas os meninos da idade dele já estão namorando, já estão... Ele é muito lésbico, usou até essa palavra. Eu falei, o cara não fala isso, né? Porque, assim, dentro da fase do desenvolvimento, a gente tem uma faixa, assim, né? De entender que aquela está dentro da normalidade e entender que cada um também tem um tempo, né? Cada um tem seu tempo. Sim. Às vezes, um desenvolve, né? Por exemplo, as meninas, elas desenvolvem mais rápido que os meninos, né? Muitas vezes. Mas é muito importante a gente perceber que na adolescência você percebe que as meninas têm mais... Elas vão ficar adolescentes antes dos meninos, né? E depois isso se iguala, é só no comecinho. Mas entender que, assim, que é uma fase um pouco difícil. E muita gente chama aborrecente. Eu não gosto desse termo. Também não gosto desse termo. Não é aborrecente. Não é aborrecente. Não é isso, né? Assim, tem muitos hormônios aí, né? Se
se reorganizando, tem um corpo que está crescendo, né? Então, tem muitos questionamentos, essa coisa do não posso mais e ainda não posso, né? Então, quem sou eu nisso tudo, nesse contexto? O que é mesmo que eu posso fazer, né? Então, não é aborrecente, vamos contextualizar, né? Sim. Eu fico muito chateada, né? Às vezes os pais dizem, meu aborrecente, eu não falo assim, né? Vamos conversar direito, não vou falar assim, porque assim, quando a gente fala em adolescente, eu sempre peço para a gente dar uma olhada. Como é que foi minha adolescência? Sim. Cris, como é que foi? Faz muito tempo a minha, né? Mas assim, como que foi? Foi difícil também, né? Eu, irmã única, com 3 irmãos homens e eu sozinha. Aí, coisas que não pode fazer, né? Com patriarcado, com ser mulher no meio do bocado de menino. Meus filhos brincavam na rua de bicicleta, eu não podia, e eu fiquei muito chateada. Muitas vezes tive raiva, né? Dos pais, porque eles não deixavam que eu saísse na rua com as crianças. Sim. Então, assim, Sim. é esse entendimento que a gente precisa ter, né? Sim. De cada um. E cada processo é único, né, Ju? Cada um tem. Isso. E assim, a adolescência é uma fase também de muitas descobertas, né? De si e do mundo. São novos olhares que ele vai começar a ter, diferente do olhar que ele tinha quando ele era criança. Né? Então a gente. E aí também, eu acho que é aí onde, não sei se você concorda comigo, que é aí onde vão acontecendo os conflitos. Sim. O conflito comigo mesmo, né? Com o adolescente com ele mesmo. O conflito muitas vezes com os pais, exatamente por essa situação de nem ter ainda, né? Nem mais. E essa compreensão também da gente, entender que esse momento dele é único, sabe? E passar por isso com a ajuda da psicoterapia, eu digo até que é mágico, sabe? Porque a gente está procurando essa autodescoberta, né? O que está acontecendo comigo? Aí tem a primeira paixão, né? A primeira paquera, pessoa que eu estou apaixonada, e aqui vou dormir pensando, coraçãozinho apertado, é um sofrimento. Aí briga com os amigos, porque às vezes esses conflitos também na escola de pensamento, né? E a gente fica atento a isso, porque é uma mudança muito rápida e eles não estão preparados para isso, e nem os pais, né? Então, eu acho que a psicoterapia, esse processo psicoterápico adolescente, eu acho muitíssimo importante, sabe? Isso. Inclusive que pode ser preventivo, né, Cris? Não necessariamente precisa já vir com uma situação, com um conflito mais sério, né? Não precisa já vir com um transtorno, um diagnóstico, né? Pode ser preventivo também. Pode ser simplesmente para aprender a lidar melhor com as emoções, né? Enfim, com as angústias. Porque são muitas coisas acontecendo nesse momento, e tudo de uma vez, né? E assim, tudo é muito exagerado quando eles sentem. O sentimento é muito profundo, é muito exagerado. E às vezes as pessoas não dão a importância a isso, né? Esse exagero. Às vezes os pais dizem assim, é drama. E às vezes não é drama, é porque ele está sentindo mesmo, mas não sabe ainda como se organizar dentro desses sentimentos, né? Sim. E compreender algumas questões, algumas situações da vida do adolescente que para ele é importante e que os pais às vezes não entendem. Por exemplo, eu me lembrei de um adolescente que eu atendi já tem um tempinho, hoje eu não atendo mais. Mas eu consegui me vincular melhor a ela depois que ela trouxe um jogo do computador que ela trazia. Né? Foi muito difícil o vínculo com ela pela dificuldade de comunicação, mas a gente estava seguindo. E aí, numa sessão, ela trouxe um jogo de computador que ela gostava muito. E aí, eu pedi para ela me falar mais. Me fala mais um pouquinho, né? E aí, ela trazia vários personagens. Era um jogo que, para passar de fase, tinha que escolher os personagens. Cada personagem tinha uma história de vida. E ela escolhia com base no que ela interessava. E, gente, então foi aí, né, que eu peguei. E esse jogo de computador era um tema de muito conflito na casa dela.
Porque essa menina só quer ficar nesse computador por causa desse jogo, né? Mas peraí, né? Vamos negociar aí esse jogo de computador, porque eu via que era importante para ela. Aí ela uma vez me disse assim: você é a única pessoa que não acha besteira quando eu falo do jogo e dos meus personagens. Você é a única que se interessa. Tá Né? Que é tão importante isso, né? Sim. Porque, assim, às vezes eles trazem coisas para a gente que é proibida em casa, né? Mas eu acho importante, inclusive, não só para criar o vínculo, mas também de olhar para eles e esses jogos dizem alguma coisa também, né? Se é um jogo de muita agressividade, a gente conversa, a gente, né, discute isso. E a gente também tem a oportunidade de negociar com eles. Também, o tempo, negociar, né? Isso. Ao invés de dizer assim, jogo de computador, se eu quero saber de estar no computador, mas calma, vamos ver, vamos negociar horário, vamos conhecer esse jogo, né? Porque o meu interesse maior, primeiro, quando ela trouxe, era conhecer esse jogo, né? Qual era o teor. Pedi para ela me dar o nome, né? E fui buscar na internet, tentar entender como era esse jogo, enfim, né? E da gente entender qual é o universo desse adolescente. Né? E muitas vezes a gente precisa assistir uma série que eles estão assistindo, também, é importante, série, filmes. Né? Aí, tem uma adolescente que eu atendi há um tempo atrás, bem interessante, porque ela até se fantasiava desse personagem, dessa série que ela assistia. E aí, o perfil dela, né, nas redes sociais, no WhatsApp, porque o atendimento era online, não era ela, era onde ela ficava, essa né? Com minha também. Né? Sim. Então, isso quer dizer alguma coisa para a gente, né? Por que né? Mudando. Então é importante a gente assistir. Entender muito com eles, né? O que eu acho tão gostoso. Já foi tema, olha, Cris, nessa moça que eu acompanhei, cada personagem que ela conseguia conquistar, ela ia me dizer por que ela tinha escolhido a personagem, e tinha tudo a ver, muitas vezes, com a história de vida dela. A história da personagem tinha um ponto que ligava com a história de vida dela. E acabava que a gente conseguia trazer a vida dela e não o jogo de computador. O jogo era só um jeito de acessar, né? Então, por isso que a gente precisa ficar atento ao que acontece, né? No universo desse adolescente. Concordo extremamente com você, porque muitas vezes a gente vem com a ideia, né, pré-organizada na nossa cabeça, que os pais já estão brigando porque eles passam muito tempo nessas atividades no computador. Só que é o seguinte, tem que entender que isso é bom para eles. Eles gostam disso. A gente negocia quando a gente conversa com eles, né? A gente negocia. Olha, vamos ver como é que a gente faz, né? Vem cá, vamos. E assim, quando você, como você disse lindamente, né? Você é a única pessoa que me entende, né? E quando essa frase vem, eu fico tão orgulhosa do processo terapêutico, tá? Porque os pais muitas vezes não têm tempo e muitas vezes eles não entendem também. A importância dos filhos, a gente precisa explicar para eles também, para eles ficarem mais sossegados, né? Negociar com ele aqui. É bom também olhar junto com ele. Vamos assistir uma série. Deixa eu ver essa série que você está assistindo, vamos assistir junto. Porque às vezes outra coisa que eu lembrei agora, né? Tinha, acho que uns 2 anos atrás, agora vai ter de novo, né? O show do Paul McCartney, né? Em São Paulo. E ela estava louca para ir, só que ela tinha 16 anos. Ela estava louca para esse show, desesperada para esse show. E ela mora com o pai e a avó, né? E aí ela disse, o que eu faço? Eu quero ir para esse show, desesperada. Aí eu fui, chamei para conversar a avó e o pai dela, e falei tudo que ela queria ir, era possível, né? Que alguém falou, nossa, foi a família inteira. Ela ficou extremamente feliz, né? De ter ido com o pai dela, de ter ido com a avó dela, uma avó, né? Assistindo o show né? Do Paul McCartney. Eu me lembrei dela, porque agora vai ter outro show lá, eu lembrei muito dela. Falei, gente, que alegria essa menina ficou.
não só de ter ido, mas de ter ido com a família, de ter se importado com as coisas que ela gosta, né? Sim. Ai, Uhum. Sim, é muito legal. É muito bom a psicoterapia com adolescentes, né? Eu gosto muito de atender. É muito desafiador, mas é muito gostoso também o processo, né, Cris? tem gente que não gosta de atender, né, Ju? Mas eu sei que eu e você, a gente gosta de atender adolescentes, porque é exatamente essa compreensão, né, desse universo tão vasto deles e que é como você diz, assim, deveria ser uma prevenção, mas muitas vezes quando vem nos procurar já vem com alguma queixa assim mais forte, né? E é Uhum. interessante que a gente dê uma olhada nisso com mais cuidado. Sim. E também, como você disse no começo, né? Às vezes a gente tem que usar da psicopedagogia também, né? Da gente conversar sobre Psicoeducação, é. psicoeducação. É, Essa psicoeducação de dizer para eles assim, olha, é, eu sempre gosto de pedir uma reflexão. Fala para mim como foi a sua adolescência. Eu acho isso é super bacana, importante. né? É, Como é que foi a sua? Né? Porque, assim, é fácil apontar o dedo, assim, né? Mas ver como foi que também a minha adolescência assim, sim, sim, aconteceu no meu contexto, é importante a gente entender. sim. E entender também, é uma das guerras maiores deles, assim, que as coisas mudam a cada dia, né? Por exemplo, se a gente for pensar em 2 anos para cá, o quanto mudou o mundo inteiro, O mundo mudou. o Sim. mundo mudou. Então, assim, são outros conceitos, outras coisas que os pais tanto veem. Nós, psicólogos, né, de adolescente, a gente precisa ficar antenado nisso, né? A Uhum. essas mudanças, a esses paradigmas que às vezes a gente tem já preconcebido, mas é importante que a gente entenda e estude um pouco do que está acontecendo, né? Uhum. Das coisas que estão acontecendo no mundo, porque às vezes eles se sentem só, poxa, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, né? O mundo mudou, não é mais assim. E às vezes a Sim, gente precisa ficar para os pais também, sim. né? Dá uma olhada nisso, às vezes tem coisas Isso. que a gente passou e a gente teve essa briga com nossos pais também, né, Ju? Sim, A gente teve essa briga com os pais da gente, eu tive, né? sim, sim. De dizer, poxa, eu quero ir para aquele show, quero ir para aquela festa, mas não pode ainda, e até você entender que não pode É, ainda, né? sim. Né? É, Aí eu sim. peço para pensar, Sim. pai, mantenha um pouquinho, como foi vocês na adolescência, né? Aham. Não teve conflito nenhum, passou dessa fase lindamente bem, sem problema? Não. Sim, não tem, né? Tem sempre uma crise, um conflito, enfim. E eu acho que a psicoterapia para adolescente também é um jeito de ajudar ali aquela família a dialogar melhor, né? A se compreender melhor. Claro, não é terapia da família, mas dentro da psicoterapia do adolescente, como a gente precisa envolver a família, então a gente acaba que pode facilitar um diálogo, né? Para melhorar as relações, tornar mais saudáveis ali aquela relação Exato. familiar também, E né? eu fui fazer o curso de família, né, de casal e família, não só para atender casal e Não, família, mas para exato. atender os adolescentes e compreender como que a família, né, nesse laço ou nesse nó, Isso, como que as coisas acontecem. Né? E eu isso. acho gostoso fazer essa sessão conjunta, né? Sim, sim, O Ciro sim. colocou aqui excelentes atividades conjuntas. É, E é muito bom essa isso. construção. Super importante. Né? Como é É, sim. gostoso de adolescente, eu adoro, gente. E aí o É, tempo e aí o tempo é de cada um, como você falou, né? Não tem um tempo determinado para fechar um processo de psicoterapia, nem com adolescente, nem com criança, nem com adulto, né? Porque é do ritmo do indivíduo, né? exatamente. E o Processo tempo que é de dele, cada um. cada um tem o seu processo, né? É. Acho que é isso, né, amiga? Trouxemos pontos importantes, acho que mais basilares, assim. Quero agradecer a você, viu? As Ah, contribuições, as reflexões. Você sabe que eu amo você. eu E também. Admiro você. Nós somos parceiras de congresso, né? sim, de A muita gente está coisa, né, ali, Vi? né, junto Parceira ali, da vida, né, Cris? né? E É, foi que é sim. gostoso isso. E quando eu falo em congresso, é lá também onde a gente vê as novidades acontecendo, né? Onde as pessoas trazem
coisas para a gente. Então, o que é que eu digo? Nós, terapeutas infantis, a gente não para de estudar nunca. Nunca. Porque o mundo está mudando a cada dia, né? E a gente tem que ficar atento. Mas é muito gostoso você poder ser você ter esse momento com eles e participar dessa mudança da vida deles. Sim. Eu acho isso... como eu sou velha já, né? Eu tive alguns pacientes, quando eu morava em Fortaleza, quando eles eram pequenos. E hoje eles me procuraram já na fase adulta. Vou nem dizer olha que lindo. E assim, a confiança de dizer, poxa, eu lembrei, né? Eu tive um pacientezinho que eu atendi, ele com 7 anos. E aí, por uma queixa, de uma separação de pais, enfim, depois ele voltou com 14 anos, com queixas exatamente do conflito dos adolescentes mesmo, né? De estar se sentindo mal, estar sentindo feio, baixa autoestima. E aí agora ele veio de novo, adulto, com outras demandas, mas assim, engraçado, que toda vez ele lembrou da primeira terapeuta dele. Né? Então é importante a gente estar fazendo parte desse processo. Eu fico assim, encantada em poder, agradecida, né? De poder participar dessa mudança, né? Desse processo de mudança dele. É muito, muito gratificante para a gente, né, Ju? Muito gratificante. É muito gratificante. Eu amo, né? Minha amiga, muito obrigada, né? Mais uma vez. Obrigada às pessoas que vieram, que assistiram. Vai ficar gravada a live, tá certo? Quem não pôde assistir toda, ou enfim, fica gravado para quem quiser. E a gente se encontra em outro momento, né, Cris? Vamos ver outro tema aí, para a gente fazer outro Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Eu sempre gostava do tanto eu amo. E vamos... Essas lives são ótimas, porque a gente bate um papo assim, né? E a gente vai conversando, né, sobre esse tema, que é tão importante na vida, como foi na nossa vida, também está sendo na vida dele. Obrigada. A Rede CGF agradece, minha gente. Cris de Natal, eu aqui de Fortaleza. Viu como a gente se conecta? Né? Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo tchau, grande. Gente. Qualquer coisa a gente está falando. Tchau, tchau. Vamos lá. Beijo, tchau. Beijo.